Você trouxe sua Bíblia, abra por favor em Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos continuar falando sobre a vida de Moisés, pela fé Moisés. Pela fé Moisés. E o versículo de número 27 diz exatamente isso. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que maravilha, né? Uma outra versão diz assim: pela fé, saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu o seu caminho e perseverou, porque viu aquilo que era invisível. Que maravilha! Será que você pode ver aquilo que é invisível? Podemos também ter uma experiência de Moisés, ver aquilo que era invisível. Percebam, irmãos, esse texto incrustado aí, falando que tudo aquilo que Moisés fez, todas as ações dele, foi por causa da sua fé, foi motivado pela sua fé. E isso é tão importante para nós, olharmos para Moisés e vermos que ele é uma daquelas testemunhas, que fazem parte daquela nuvem de testemunhas, que estão para nos ensinar, para nos mostrar, para que nós, irmãos, possamos, olhando para eles, considerando a vida deles, também vencermos os desafios que nós temos. Pensando que ele deixou o Egito, o que para nós significa deixar o sistema mundano, né? Deixar aquilo que para nós era um prazer, era uma vida no mundo, mas um dia nós deixamos, nos convertemos. Eu creio que a maioria daqui já tomou essa posição, tomou uma direção diferente em sua vida. E Moisés fez exatamente isso, ele tomou uma direção diferente e agora ele tem outros desafios. Não é que a vida passou a ser um mar de rosa para Moisés, assim como não passou a ser para mim e nem para você. Moisés teve alguns desafios internos, vale dizer, com os irmãos, não é verdade? Dentro da igreja. Moisés teve desafios externos com os inimigos, o próprio faraó perseguindo, né? Moisés teve realmente grandes desafios. E ele, irmãos, além do mais, a vida de Moisés foi um caminho estreito. Foi um caminhar estreito, porque em todo momento, em todo tempo, ele teve os seus desafios. Isso aconteceu e acontece comigo e acontece com você. Cada um de nós, um dia tomamos uma decisão. E eu, olhando para a vida de Moisés, o que fez ele tomar essas decisões? O que aconteceu com Moisés? Como é que ele se encaixou aí entre uns dos heróis da fé, um dos homens que mais nós olhamos e aprendemos com ele? O que fez Moisés? Vamos olhar, irmãos, como eu e você podemos também alcançar a nossa meta, os nossos alvos, os nossos sonhos. Como é que isso acontece? Como é que eu vou alcançar aquele ideal proposto para a minha vida? Há um caminho que Moisés nos ensina. E eu quero aprender, estou aprendendo e quero aprender com os irmãos nesta noite, a seguir esta caminhada, estes passos de Moisés. Em primeiro lugar, você perceba que diz o versículo, pela fé ele abandonou, deixou o Egito. Deixou. O primeiro ponto importante para mim e para você é compreender que Moisés teve que tomar uma posição. Que eu e você não podemos
galgar coisas novas, arrastando um passado. Preste bem atenção nisso. É muito importante. Ele teve que deixar, abandonar, desprezar. Moisés teve que virar as costas para o seu passado de glória, irmãos. Pensa nisso. Era um passado glorioso, ele tinha de tudo ali no Egito. Moisés assume a vontade de Deus. Ele deixa o passado, deixa o Egito, deixa, quem sabe, a vontade da sua carne para assumir a vontade de Deus para a sua vida. Ele se posiciona agora contra Faraó e contra o Egito. Isso é importante, irmãos. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Ele agora segue uma outra direção. Êxodo, capítulo 5, mostra-nos quando Moisés e Arão vão falar com o Faraó. E no versículo 1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Que maravilha! Ele teve a ousadia de dizer: deixa, liberte o meu povo. Deus está dizendo, Deus em Moisés falando. Deixa aí, porque nós precisamos celebrar uma festa no deserto. Eu quero me voltar para Deus. Este é o primeiro passo, irmãos, que nós damos em direção a uma grande jornada com Deus. É declarar, é falar, eu vou. Só que quando a gente faz isso, não pense que tudo vai dar certo. Na verdade, com Moisés aconteceu o seguinte: quando ele falou para Faraó, ele e Arão falaram para Faraó, a primeira coisa que Faraó fala é o seguinte: Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Que Deus é esse? Vocês estão preguiçosos, vocês querem festa, vocês querem descansar, vocês precisam é trabalhar, gente. Trouxe mais opressão para o povo. O que Moisés provocou com esse princípio de rebelião contra o Egito, foi justamente uma maior opressão para o povo. Vocês leram a história, vocês sabem que eles, o versículo 21 diz isso. Olha o 21, 5, 21. E eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. Esta colocação é muito interessante. Eu fiquei pensando, Jonas, e alguém disse isso esses dias, se nós estamos muito amigos do mundo, se o mundo anda falando muito bem de nós, a gente tem que tomar cuidado. Se por um lado é verdade que a gente deve cair na graça do povo, por outro lado, irmãos, é verdade que se você está contra Faraó, que é Satanás, simbolismo de Satanás, contra o Egito, que é o sistema mundano, você está em linha de confronto com eles. Não tem jeito de você se posicionar, dizer: olha, o diabo está contente. Não, ele não vai ficar contente com você. Não, você se posiciona agora contra. Você passou, como nós já aprendemos várias vezes, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está no time contrário. Então entenda isso. Entenda que Faraó não iria ficar contente. Mas pastor,
agora nós estamos perdidos, porque olha só o que aconteceu. Nós agora estamos sentindo que eles vão nos derrubar, vão nos matar, vão destruir a gente. A igreja vai acabar. Já ouvi isso algumas vezes. Não, irmão. Diga, maior é aquele que está em nós. Não tem esse risco, viu, querido? Não tem esse risco. É gostoso nós pensarmos isso, mas é um caminho que a gente tem que passar. Isto é fé, isto é confiança. Moisés tinha que confiar em Deus. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, vai lá você e Arão, e você vai operar alguns sinais diante de Faraó. Primeiro sinal, você vai jogar o seu bordão no chão e o seu bordão vai se transformar numa serpente. Né? Ah, deixa comigo, Senhor. Aqueles que gostam de sinais ficaram todos animados. É comigo mesmo. É comigo mesmo. E aí ele vai e diante de Faraó solta a sua vara lá no chão e de repente aquela vara se transforma numa cobra. Mas Faraó fala: isso aí? Espera aí. Chamou os magos dele. E eles com as suas ciências ocultas fizeram o mesmo, gente. Meu Deus, e agora? Eu imagino eu no lugar de Moisés. Pai, o senhor me enganou, porque agora, olha só, eu pensei que era uma grande coisa, mas eles estão fazendo a mesma. Mas Deus fala: presta atenção, Moisés, presta atenção. A cobra de Moisés engolia as outras. Isso já era um sinal favorável. Então eu acho que isso animou Moisés. E é isso que acontece com a gente, irmãos. Isso acontece com a gente também. De repente, nós vemos o mundo fazendo algumas coisas e ficamos pensando, mas tenha paciência. Deus é por nós. Amém, amados? Deus fala para Moisés: Moisés, vamos lá, vamos começar as pragas. Vai lá diante de Faraó e diga: deixa meu povo ir. Se ele não for, transforme as águas em sangue. Sangue para todo lado. O rio transformou em um rio de sangue. E Faraó viu aquilo, ficou apavorado, chamou os magos dele. E os magos faziam iguais. Então Faraó endurecia o seu coração, porque, poxa, o que ele está fazendo é um truque que os meus fazem igual. Que Deus é esse? Vamos lá, vamos multiplicar as rãs, vai ter rã para todo lado agora. Mas os magos também fizeram iguais. E aí, quando ele começa a praga dos piolhos, chama os magos, e os magos não conseguem. Os magos aí começam a reconhecer e diz: Faraó, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Então, Faraó, fica esperto com esse povo aí, fica esperto. E após a quarta, irmãos, praga, Faraó começa a ceder e a fazer propostas. Olha, vocês querem sacrificar? Vão, mas faça aqui mesmo, não precisa ir longe. Façam por aqui. Olha, vocês vão, mas fiquem aqui, deixem os rebanhos aqui. Olha, vão só os homens. Mas de repente, Moisés, ele quer deixar o Egito, e ele disse: eu não faço concessão. Não deixarei nada, nenhuma unha. Tudo eu levarei, tudo sairá daqui, nós iremos com tudo que Deus nos deu. Nós iremos com tudo que Deus nos deu. E mais, vocês ainda vão dar alguns presentes para nós. Oh, maravilha que é o nosso Deus. Depois, irmãos, da 10ª praga, quando chega na 10ª praga, a coisa ficou ruim. Porque Deus diz: meu Israel cativo está, deixa meu povo ir. Se não teus filhos matarei, deixa meu povo ir. E Faraó continuou endurecendo.
Mas não teve como, irmãos. A 10ª praga foi justamente a morte dos primogênitos. E naquela noite, ele deixa tudo, Faraó libera o povo, e eles pegam tudo, depois daquela saída maravilhosa, que vale uma mensagem, outra aí, e ele sai com aquele exército, sem arma, sem nada, um bando andando rumo ao deserto, sem ter uma visão de nada, irmãos. Mas eles saem, eles deixam. Eu quero te dizer isso, irmãos, que nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós não iremos longe em Deus, com Deus, se nós não tomarmos uma posição firme, se nós não deixarmos o mundo, se nós não fizermos como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Eu vou avançar, eu vou deixar, assim como Moisés fez, eu e você precisamos fazer. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos mesmo deixar, abandonar o nosso modo de viver, os vícios, aquilo que não agrada a Deus, você tem que deixar. Quando é que você vai experimentar um novo nascimento, uma vida nova? Um caminhar com Deus, um deixar o mundo, em dizer não, isso não faz parte da minha nova vida. Quando o mundo quer fazer concessão com você, irmãos, é para te manter escravo, manter você na escravidão, e você precisa aprender a deixar, a dizer não, eu não quero, eu não vou. Moisés tomou esta posição. Em segundo lugar, diz a palavra no texto que nós lemos, ali em Hebreus 11, 27, que ele não temeu. Ele não temeu. Ele não teve medo, irmãos. Na nossa caminhada, nós não podemos ter medo. Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1,7 diz, ele nos deu um espírito de coragem, de valentia. Esse espírito que Deus tem dado a mim e a você, um espírito de poder, um espírito de amor e também de moderação, de equilíbrio. Você não vai sair por aí fazendo 1001 coisa porque Deus te deu um espírito. Não, você tem equilíbrio, você tem moderação. É este o espírito que Deus nos deu. Nós sabemos, irmãos, que o inimigo é feroz. Nós sabemos que Satanás ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Mas nós o resistimos firmes na fé, não com medo, não com temor, mas com coragem, com valentia, entendendo a palavra que o Senhor Jesus sempre nos diz. Não temas, não temas, não temas, eu estou contigo, não temas. Então é tão importante nós, irmãos, permanecermos, nós temos essa postura de não temermos, de não termos medo. Terceiro lugar, olhe para Moisés e perceba, olha o texto lá de Hebreus de novo, Hebreus 11, 27, que é o texto básico nosso. Ele diz assim, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme. Diga, permaneceu firme. Aleluia. Para mim isso é um ponto tão importante, irmãos. Moisés permaneceu firme. Ele enfrentou os desafios. Agora, ele tem um povo rebelde. Ele tem muitos outros desafios, muitas pessoas que não aceitam a sua liderança. Mas ele permanece firme. Muitos que reclamam, mas Moisés permanece firme. Ele permaneceu em frente, ele não desanimou, ele não olhou para trás. Em nenhum momento você vai ver Moisés pensando, eu vou voltar para o Egito. Não, irmãos, não, ele tem um destino. Mesmo quando ele está diante do Mar Vermelho, Faraó está atrás,
E é uma situação muito difícil para ele. Porque os irmãos, os hebreus, os judeus, estavam todos murmurando contra ele. Ah, não tinha, por acaso não tinha sepultura lá no Egito, a gente não poderia ter morrido lá, porque agora nós vamos morrer. E o que faz Moisés, irmãos? Para permanecer firme, Moisés busca a Deus. Diga, busca a Deus. Ele busca o Senhor. Ele se volta para Deus. Então, eu quero te dizer, durante os momentos de dificuldade que eu e você passamos no caminho, irmãos, para a nossa Canaã, durante os momentos difíceis que você enfrenta, não tenha medo, não volte atrás, volte-se para Deus, fortaleça-se no Senhor, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Olha, Mateus 6,33 ainda funciona. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então volte-se para Deus, busque a Deus, busque ao Senhor. À medida que você busca a Deus, você vai se fortalecer ainda mais no Senhor. Uma das principais características de um homem vencedor, de um herói da fé, é justamente não desistir, é não voltar atrás, é seguir em frente, é perseverar, é permanecer firme. Amém, amados? Amém, queridos? Isso é forte demais. Não desista, permaneça, persevere. Nós somos chamados para imitar aqueles que pela fé e paciência alcançaram as promessas. Somos chamados para isso, então devemos estar nessa mesma expectativa, irmãos, de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Durante e nos momentos em que você sentir a investida de Satanás contra você, você sentir que a opressão vem tão grande que parece que vai ser o fim, lembre-se, Deus é contigo. Você pode clamar a Deus, você pode buscar ao Senhor, você pode se aproximar de Deus e receber dele o socorro, o alento. Se fortaleça em Deus e siga em frente. Amém, amados? Siga em frente, em nome de Jesus. Mas olhando ainda mais uma vez para Hebreus 11, o versículo 27, diz a palavra: pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficou amedrontado, não teve medo com a cólera do rei. Diga, eu não terei medo. Aleluia. Permaneceu firme. Diga, eu vou permanecer firme. Mais uma vez, diga, eu vou permanecer firme. Aleluia. Eu vou permanecer firme. Agora, diz o seguinte: como quem vê aquele que é invisível. Oh, irmãos, isso é forte demais. Vendo o invisível, enxergando aquilo que não se pode enxergar naturalmente. É forte demais. Enxergando aquilo que eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Eu olho, em duas versões eu percebo assim que há um entendimento, talvez duplo dessa passagem, porque você pode pensar, e eu penso assim também, vendo o invisível, é olhando para o Senhor Jesus, é vendo Deus, vendo o invisível, vendo Deus. Mas também, irmãos, como diz uma outra versão, é vendo as coisas que são invisíveis. Então, é como se eu contemplasse, desde o começo, a realização de um sonho. Entenderam? É como se você tivesse um sonho, uma visão de algo pronto. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, eu e você temos que exercer esta visão, irmãos. Veja coisas além. Olhe para um futuro brilhante. Olhe para algo que você projeta ser.
Vocês são jovens, é hora de pensar nisso. E nós que já temos uma certa idade, também. Vamos sonhar, vamos pensar, vamos imaginar um futuro glorioso, irmãos. Deus tem para nós o melhor, então precisamos olhar para isso, pensar nisso. Moisés via o invisível, ele contemplava, na verdade, tudo daqui parece que está engatilhado ou amarrado justamente nisso. Por quê? Como quem vê o invisível. Então, por causa daquela visão, por causa daquele pensamento, daquela ideia que ele tinha, ele caminhava. Ele ia em frente. O que eu vejo é bem melhor do que as cidades muradas e lindas do Egito. O que Deus tem para mim é bem melhor. Eu caminho para algo glorioso. Eu e você precisamos seguir este caminho de Moisés e olhar e ver aquilo que é invisível. Ver aquilo que é invisível. Aquilo que você está vendo não precisa de fé. Oh, Tomé, Senhor Deus e meu... porque você viu, você crê, Tomé. Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Ou seja, veem o que é invisível, contemplam o que é invisível. O nosso Senhor Jesus é esse, irmãos. Nós podemos enxergar, eu gosto muito daquele texto, de 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 a 9. Projete, por favor. Diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora preste atenção no versículo seguinte: a quem, não havendo visto a mais. Alguém aqui já viu Jesus? E quantos aqui amam Jesus? Aleluia. Nós choramos, nós nos derramamos diante dele, nós o amamos, sem ter visto. Nós não vemos, mas amamos, mas sabemos que ele é tão real. Nós tocamos no intocável, sentimos aquilo que é insensível. Nós dizemos, a presença de Deus está aqui, sentimos sua presença. Nós vemos o invisível e nos alegramos com uma alegria indizível e cheia de glória. A cada dia nos alegramos mais, nos alegramos porque contemplamos, irmãos, aquilo que é invisível. Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 6, 15 e 16, ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra, poder para sempre. Amém. Olhando para Jesus, vendo o invisível, contemplando firmemente ao nosso Senhor Jesus. Esta é uma forma, irmãos, de nós caminharmos, de nós que saímos do Egito, caminharmos para a plena vitória que Deus tem para mim e para você. Plena vitória que Ele tem para mim e para você. Para terminar, eu olho para o versículo 27 de novo, quando ele diz, pela fé, praticando a fé. Note, irmãos, que Moisés seguiu por fé, agiu por fé, do início ao fim, praticando a fé. Ele não parou no meio do caminho, mas ele foi em frente, ele usou a fé como um estilo de vida, como eu e você devemos usar. O meu justo viverá pela fé. Então a fé tem que ser um estilo de vida, pela fé, Moisés, pela fé que ele conquistou. Eu e você precisamos crer para caminhar, precisamos crer para chegar,
Precisamos crer, ter paciência e continuar crendo, caminhar pela fé. Começamos por fé, irmãos. Caminhamos por fé e terminamos por fé. Vamos até o fim por fé. Paulo disse: eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A fé continua comigo. A fé continua comigo, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar crendo no meu Deus que tudo pode. Mas pastor, e se a gente morrer? Morre pela fé. Moisés, irmãos, vocês sabem da história de Moisés e sabem que ele teve alguns problemas. E quando chegou no fim, Deus o proibiu de entrar na terra, de alcançar aquela bênção. Mas Deus disse para ele, agora parafraseando, tá bom? Assim como você creu, Moisés, como você via, eu quero mostrar a você. Então, antes de você morrer, sobe ao monte e você vai ter uma visão da terra. Você vai ver o lugar onde o meu povo vai habitar. Que coisa linda, irmãos. Deus é tão bom para nós. Né? Moisés, quando chegou lá, ele contemplou aquela bela terra, aquela linda terra. Ele cansado de deserto, cansado de tantas coisas, mas ele pôde ver a terra que o povo iria habitar. Eu e você temos uma expectativa, uma esperança. Lembre-se, você não vai com o mundo, viu, irmãos? Deixe o mundo lá. Deixe o deserto, deixe o Egito. Olhe para frente. Caminhe com Deus. Caminhe com Deus. Permaneça firme em Deus. Permaneça firme em Deus. Olhe para Deus, veja aquilo que é invisível. E lembre-se, nunca abandone a tua fé, do começo ao fim.